Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do sétimo ano. Estou gravando esse vídeo para a gente fazer a correção da nossa primeira atividade. A primeira atividade que eu mandei para vocês lá atrás, alguns dias. E para que não fique nenhuma dúvida, certo? Então foi essa atividade aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então vocês conferem aí as respostas de vocês nos cadernos para poder a gente conferir se está tudo ok ou se ainda fica alguma dúvida, tá certo? Então eu vou projetar aqui para a gente poder acompanhar, tá? Então vamos fazer a resolução das questões. A questão 1 dizia o seguinte, deixa eu sair do meio aqui. A questão 1 dizia o seguinte: o esquema abaixo representa uma célula qualquer e os números 1, 2 e 3 representam suas partes. Sobre esse esquema, responda. Então você tem aqui o esquema e mostrando as partes 1, 2 e 3. Letra A. Como se chamam as partes representadas pelos números 1, 2 e 3, respectivamente? Então aqui são três partes de uma célula e a gente vai relembrar aqui o seguinte, tá? Primeiro, a parte número 1 aqui está mostrando aquela película que envolve a célula, portanto, está mostrando a membrana plasmática. A parte 2 está mostrando o ambiente interno da célula e, portanto, é o que nós chamamos de citoplasma. E a parte 3 está mostrando um ambiente separado do citoplasma, que é esse ambiente aqui onde fica armazenado o DNA, que é o núcleo. Nem toda célula tem isso aqui, a gente vai chegar já já nessa história. Então, número 1 vai ser membrana plasmática, 2 citoplasma e 3 o núcleo. A B diz: o esquema representa uma célula procariótica ou eucariótica. No caso aqui, só para relembrar a diferença, a célula do esquema aí vai ser a célula eucariótica. Por que eu sei que ela é uma célula eucariótica? Por causa da presença desse ambiente aqui, que é o núcleo. Essa parte aqui que é o núcleo. A célula eucariótica, ela tem núcleo. A célula procariótica não tem núcleo. Letra C. Em qual das partes 1, 2 ou 3 fica armazenado o material genético dessa célula? Eu falei agora há pouco. Então, o local onde fica armazenado o material genético é o 3. É o núcleo. É aqui onde fica o DNA da célula, certo? Letra D. Qual das partes 1, 2 ou 3 possui a propriedade da permeabilidade seletiva? E o que isso significa? Vamos lá. Permeabilidade seletiva é a propriedade em que a célula ela controla a entrada e saída de substâncias. E ela faz isso por meio da sua membrana. Portanto, a resposta aqui, né, é a parte 1. A permeabilidade seletiva é uma propriedade da membrana plasmática, quer dizer, da parte 1 aqui, certo? Quer dizer que a membrana controla essa entrada e saída de substâncias. A letra E diz: qual das partes 1, 2 ou 3 possui as organelas celulares? E por que essas organelas são importantes para a célula? Veja, pessoal, no esquema aqui, as organelas estão desenhadas aqui, tá certo? São essas estruturas que ficam na parte 2, tá certo? No citoplasma. Por isso que elas também são chamadas de organelas citoplasmáticas, tá bom? E por que elas são importantes? Elas são importantes porque existe uma série de funções que elas realizam para manter a célula viva. Então elas produzem energia, elas produzem proteínas, elas digerem alimento, elas ajudam na divisão da célula. Tem uma série de funções que essas organelas realizam. Por isso que elas são importantes, tá bom? Então vai ser na parte 2. Letra F. Esse esquema pode representar uma célula bacteriana? Não, não pode. Por quê? Porque a célula bacteriana ela é uma célula procariótica. Ela não tem esse tipo de núcleo. Ela não tem o núcleo. O material genético dela fica dentro do citoplasma. Então, a resposta aí é não. Não pode representar uma célula bacteriana, porque essa célula bacteriana não tem núcleo. A questão 2 diz: o quadro abaixo possui uma pequena lista dos
com tipos de seres vivos. Separe-os em dois grupos, unicelulares e pluricelulares. A gente vai pegar essa tabela, vai ver esses seres vivos e vai separar em dois grupos, um grupo dos unicelulares e um grupo dos pluricelulares. Então, a gente viu aqui, ó, animal. Todo animal ele é formado de várias células, então ele é pluricelular. A bactéria, ela é feita de uma célula só, então ela é unicelular. A planta, ela é feita sempre de várias células, então ela é pluricelular. Aí a gente chega aqui no seguinte: fungos e algas, existem espécies que são uni e existem espécies que são pluricelulares. Tem espécie de uma célula só, tem espécie de várias células. O detalhe aqui é o seguinte: cuidado para não escorregar na casca de banana. Aqui tem vírus. Vírus não tem célula, então ele não pode ser considerado nem unicelular, nem pluricelular. Então a nossa resposta vai ficar a seguinte: unicelulares vão ser bactérias, bactéria, fungo, alguns fungos são unicelulares, alga, algumas algas são unicelulares, e pluricelulares vai ser animal, planta, alguns fungos, algumas algas. E os vírus não podem ser colocados em nenhum dos dois grupos porque eles não têm células. Eles são acelulares. Acelular quer dizer que não tem célula, tá certo? Por fim, questão 3. Observe os esquemas abaixo que representam duas células hipotéticas, A e B. Letra A. Identifique qual esquema representa uma célula animal e qual representa uma célula vegetal. Nesse caso aqui, né, tem algumas características que vão levar a gente a identificar, e isso já vai responder inclusive a letra B. Mas o esquema A representa a célula vegetal e o esquema B representa a célula animal. Como é que eu sei disso? É só você ver agora na letra B. Ó. Que características a célula vegetal apresenta e que estão ausentes na célula animal que podem nos auxiliar na sua identificação? A célula vegetal tem três coisas que a célula animal não tem. Primeiro, ela tem uma parede celular, que é uma membrana grossa que fica ao redor da célula. Além da membrana plasmática, que toda célula tem, ela tem uma parede celular. A célula animal não tem. Outra coisa é esse vacúolo, essa bolsa que se enche de água. Um grande vacúolo vai estar presente na célula vegetal. Na célula animal não vai ter. Então é a segunda coisa. E a terceira coisa são essas organelas verdes, que são os cloroplastos. Os cloroplastos são as organelas responsáveis pela fotossíntese. Animal não faz fotossíntese, portanto, a célula animal não tem cloroplastos. Com essas três características, você diferencia a célula animal da célula vegetal. E para terminar, cite duas estruturas que as células animais e vegetais têm em comum. O que é que eu posso dizer que as duas têm em comum? A célula animal e vegetal tem membrana plasmática, toda célula tem, a membrana fininha que fica ao redor da célula. Todas as duas têm material genético, DNA, né, que fica dentro do núcleo, essa parte roxinha do desenho. Então, DNA as duas têm. E a maioria das organelas também são comuns, tá certo? Muda pouca coisa, como por exemplo, eu falei agora o cloroplasto, que só tem na vegetal. Mas o resto, a maioria das organelas, elas têm em comum. Então você escolhe duas aí e coloca na sua resposta. Bom, era isso. Se tiver alguma dúvida ainda, podem entrar em contato pelo WhatsApp, mas era essa a correção da nossa primeira atividade. Tá certo? Até logo.